Olá, viajantes de fé! Vamos embarcar nessa jornada emocionante através das páginas sagradas da Bíblia, onde exploraremos o tema profundo e eterno do amor familiar. Vamos nos conectar com a essência da família, conforme retratada nas Escrituras, e descobrir por que o amor familiar é tão central na narrativa bíblica. Seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal de histórias bíblicas reflexivas. Aperte o cinto e vamos nessa. Desde o início, a Bíblia nos apresenta a família como a unidade fundamental da criação divina. No Gênesis, Deus cria Adão e Eva, estabelecendo o primeiro vínculo familiar, um laço que deveria refletir a harmonia e o amor de Deus. A história da humanidade começa com uma família, simbolizando a importância que Deus atribui através das histórias de Abraão, Isaque, Jacó e tantas outras. Vemos que a família é um espaço onde se aprende a amar, a perdoar e a servir. Esses relatos bíblicos nos mostram que o amor familiar é um reflexo do amor divino, um amor que é paciente, bondoso e cheio de graça. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de famílias que enfrentaram desafios, superaram dificuldades e experimentaram a redenção. Essas histórias não são meramente narrativas antigas, são lições vivas e poderosas que nos inspiram a cultivar relações familiares baseadas no amor e na fé. Neste mundo moderno, onde tantas vezes a unidade familiar é posta à prova, voltar nossos olhos para a sabedoria bíblica pode nos oferecer orientação e esperança. As Escrituras nos lembram que, mesmo em meio às tempestades da vida, o amor familiar pode ser uma âncora firme e segura. Ao olharmos para a Bíblia em busca de inspiração e orientação para nossas vidas familiares, encontramos uma rica tapeçaria de ensinamentos e exemplos. A Bíblia não apenas descreve a família como uma instituição divina, mas também fornece diretrizes práticas e espirituais para viver em harmonia. Um dos versículos mais conhecidos é o de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este conselho nos lembra da importância da educação e orientação no seio familiar. Os pais são chamados a serem guias espirituais e morais para seus filhos, moldando seus corações e mentes de acordo com os princípios divinos. Outro exemplo poderoso é encontrado na vida de Josué. Quando ele declara em Josué 24:15, "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", ele está estabelecendo a prioridade da fé dentro do lar. Essa declaração não é apenas um compromisso pessoal, mas um compromisso familiar de viver segundo a vontade de Deus. E quem poderia esquecer a história de Noé? Em Gênesis, vemos que ele, movido pela fé, construiu uma arca para salvar sua família do dilúvio. Sua obediência e diligência não só garantiram a sobrevivência de sua família, mas também serviram como um poderoso testemunho da fidelidade de Deus. Noé nos ensina sobre a importância de seguir a orientação divina, mesmo quando ela desafia a compreensão humana. A Bíblia também nos dá exemplos de como tratar uns aos outros dentro da família. Efésios 5:25 aconselha: "Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela." Este é um chamado ao amor sacrificial e ao respeito mútuo. Valores essenciais para qualquer família que deseja viver em paz e unidade. Esses exemplos e ensinamentos bíblicos nos mostram que a família deve ser um reflexo do amor e da justiça de Deus. Inspirar-se nas Escrituras e seguir suas orientações pode transformar nossos lares em lugares de refúgio e crescimento espiritual. Ao fazer isso, não apenas honramos a Deus, mas também criamos um ambiente onde todos os membros da família podem prosperar e florescer. À medida que continuamos nossa jornada através dos ensinamentos bíblicos sobre a família, lembremos que essas orientações não são meras palavras antigas, mas sim conselhos vivos e poderosos que podem guiar nossas vidas hoje. Vamos, então, buscar aplicar essas lições em nossos lares, permitindo que a sabedoria divina nos conduza em cada passo do caminho,
Os valores familiares na Bíblia são os alicerces sobre os quais se constrói um lar temente a Deus. Entre esses valores, a fé, o amor, o respeito e a obediência se destacam como princípios fundamentais. A fé é o primeiro e mais importante valor. Em Hebreus 11:1 lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a força motriz que une a família em tempos de alegria e dificuldade. Exemplos de fé inabalável, como o de Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho, nos ensinam a confiar plenamente em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. O amor é outro pilar essencial. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo descreve o amor como paciente, bondoso e não invejoso. Ele afirma que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este capítulo, frequentemente lido em casamentos, nos lembra que o amor deve ser a base de todas as nossas interações familiares. O respeito também é enfatizado. Em Efésios 6:1, a Bíblia instrui: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O respeito mútuo entre pais e filhos é fundamental para uma convivência harmoniosa e para o crescimento espiritual. Quando os filhos respeitam e honram seus pais, estão seguindo um mandamento que traz bênçãos e prosperidade. A obediência finalmente é crucial. A história de Samuel é um exemplo poderoso desse valor. Desde jovem, Samuel aprendeu a ouvir e obedecer à voz de Deus, tornando-se um grande profeta. Em 1 Samuel 3:10, lemos sobre o chamado de Deus a Samuel e sua resposta: Fala, pois, o teu servo está ouvindo. Sua disposição para obedecer a Deus nos ensina a importância de estar atento e responder ao chamado divino. Esses valores, fé, amor, respeito e obediência, são como pedras preciosas que adornam o lar cristão. Eles não apenas fortalecem os laços familiares, mas também criam um ambiente onde cada membro pode crescer e florescer segundo os propósitos de Deus. Ao internalizar e praticar esses valores, transformamos nossos lares em reflexos vivos do amor e da graça divina. Conforme avançamos em nossa reflexão sobre o amor familiar na Bíblia, lembremos que esses valores não são apenas ideais elevados, mas práticas diárias que podemos adotar e cultivar em nossas próprias vidas. Que possamos, então, buscar viver esses princípios com diligência e devoção, permitindo que a luz de Deus brilhe intensamente em nossos lares. Os conselhos bíblicos para a família são pérolas de sabedoria que guiam nossas ações e decisões cotidianas. Eles nos oferecem diretrizes práticas para construir e manter lares harmoniosos e tementes a Deus. Um dos conselhos mais significativos está em Colossenses 3:18-21. Esposas, sujeitem-se a seus maridos como convém no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Esses versículos nos chamam a criar um ambiente de respeito e amor mútuo, onde cada membro da família desempenha seu papel com responsabilidade e compaixão. Outro conselho importante é encontrado em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este versículo nos ensina a importância da comunicação gentil e respeitosa dentro do lar. Em momentos de conflito, uma palavra suave e uma atitude pacífica podem dissipar tensões e promover a reconciliação. O livro de Efésios também oferece orientações valiosas. Efésios 4:32 nos instrui: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é essencial para a saúde de qualquer relacionamento familiar. Aprender a perdoar e a pedir perdão cria um ambiente onde o amor e a graça podem florescer, fortalecendo os laços familiares. Em Deuteronômio 6:6-7 lemos: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Este conselho nos lembra da importância de inculcar os ensinamentos de Deus nas gerações futuras. Através do exemplo e da instrução constante, podemos orientar nossos filhos no caminho da retidão e da fé. Finalmente, 1 Timóteo 5:8
ressalta a responsabilidade de cuidar da família. Se alguém não cuida de seus pais, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Este conselho sublinha a importância de providenciar não apenas o sustento material, mas também o apoio emocional e espiritual aos membros da família. Que esperemos então acolher esses conselhos com o coração aberto e diligente, buscando viver de acordo com a sabedoria eterna das Escrituras. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossos lares, mas também glorificamos a Deus através de nossas vidas e relacionamentos familiares. As lições poderosas da família na Bíblia são joias preciosas que nos ensinam sobre o amor, o sacrifício e a redenção. Estas histórias não apenas nos inspiram, mas também oferecem orientações valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Uma das lições mais marcantes é a história de José, contada em Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, uma traição que poderia ter destruído qualquer esperança de reconciliação. No entanto, José manteve sua fé em Deus e, eventualmente, tornou-se uma figura poderosa no Egito. Quando seus irmãos vieram a ele em busca de ajuda durante uma fome severa, José escolheu perdoá-los, dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Esta história nos ensina sobre o poder do perdão e a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo em meio a traições e dificuldades. Outra lição poderosa vem da história de Ruth e Noemi. Após a perda de seus maridos, Noemi decide retornar à sua terra natal, e Ruth, sua nora, insiste em acompanhá-la, dizendo: "Onde você for irei, onde você ficar ficarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. A lealdade e o amor de Ruth por Noemi são recompensados, e ela eventualmente se casa com Boaz, garantindo um futuro próspero para ambas. Esta história nos ensina sobre a importância da lealdade e do amor altruísta dentro da família. A história de Ana, mãe de Samuel, nos oferece outra lição importante. Ana era estéril e sofreu muitas provocações por isso. Em sua angústia, ela orou fervorosamente a Deus, prometendo dedicar seu filho ao serviço divino se fosse abençoada com um. Deus atendeu suas orações, e Ana cumpriu sua promessa, dedicando Samuel ao serviço do Senhor. Este relato nos ensina sobre a fé persistente e a importância de cumprir nossos votos a Deus. A parábola do filho pródigo, narrada por Jesus em Lucas 15, é outra lição poderosa. O filho mais novo pede sua herança e a desperdiça em uma vida de excessos, mas eventualmente retorna arrependido. Seu pai o recebe de braços abertos, simbolizando o amor incondicional e o perdão de Deus. Esta parábola nos lembra que, independentemente de quão longe nos desviemos, sempre podemos retornar ao amor e à graça de Deus. Finalmente, a história de Esther nos mostra a coragem e a fé diante da adversidade. Esther, uma jovem judia, tornou-se rainha da Pérsia e arriscou sua vida para salvar seu povo de um genocídio planejado. Sua bravura e confiança em Deus nos ensinam sobre a importância de defender o que é certo e confiar na providência divina. Essas lições bíblicas são mais do que histórias antigas. São orientações vivas que nos mostram como viver vidas cheias de fé, amor e sacrifício. Ao refletirmos sobre essas lições, somos inspirados a aplicar esses princípios em nossos próprios lares, fortalecendo nossas famílias e nossa fé. Que possamos, então, internalizar essas lições poderosas, permitindo que elas moldem nossas ações e atitudes diárias. Ao fazê-lo, vivemos de acordo com o propósito divino, criando lares que refletem o amor e a sabedoria de Deus. Descobrir o papel da família na Bíblia é como desvendar um plano divino cuidadosamente traçado. As Escrituras revelam que a família não é apenas um arranjo social, mas uma instituição sagrada com um propósito profundo e significativo. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, vemos que Deus criou a família como a primeira comunidade humana. Adão e Eva não foram apenas os primeiros seres humanos. Eles foram os primeiros membros de uma família, encarregados de frutificar e multiplicar, enchendo a terra e governando sobre ela.
Este mandato inicial mostra que a família é fundamental para o cumprimento do plano divino para a humanidade. Além disso, a família é frequentemente usada como uma metáfora para a relação entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, Israel é descrito como o filho de Deus, e Deus é retratado como um pai amoroso e protetor. Em Deuteronômio 32:6, Moisés pergunta ao povo: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o seu pai, o seu Criador, que os fez e os formou. Esta imagem paternal reflete a intimidade e o cuidado que Deus deseja ter com seus filhos. No Novo Testamento, essa metáfora é ampliada com a Igreja sendo descrita como a noiva de Cristo e os crentes como filhos de Deus. Efésios 5:25 compara o relacionamento de Cristo com a Igreja ao amor de um marido por sua esposa, mostrando que o amor sacrificial e a pureza são centrais na visão bíblica da família. Além disso, em 1 João 3:1, lemos: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Esta declaração reafirma que, através de Cristo, somos parte da família de Deus. A família também desempenha um papel crucial na transmissão da fé. Em Deuteronômio 6:6, os pais são instruídos a ensinar diligentemente os mandamentos de Deus a seus filhos, conversando sobre eles em todas as circunstâncias da vida diária. Este processo de ensino e discipulado é essencial para a perpetuação da fé de geração em geração. O Salmo 78:4 ecoa essa responsabilidade. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A proteção e o cuidado dentro da família são igualmente enfatizados. Em 1 Timóteo 5:4, Paulo escreve que os filhos e netos devem aprender a retribuir sua própria família e a cuidar de seus pais e avós, pois isso é agradável a Deus. Este cuidado intergeracional reflete a continuidade do amor e do suporte que deve caracterizar a vida familiar. Portanto, o papel da família na Bíblia é multifacetado. É uma instituição criada por Deus, uma metáfora para nosso relacionamento com Ele, um meio de transmitir a fé e um lugar de cuidado e proteção. Ao entender e abraçar esses aspectos, podemos viver de acordo com o plano divino para nossas próprias famílias. Que possamos, então, valorizar e fortalecer nossos lares, reconhecendo o papel vital que desempenham no cumprimento dos propósitos de Deus. Ao viver essas verdades, transformamos nossas famílias em faróis de luz e amor, refletindo a glória e a sabedoria do Criador. A importância da família na Bíblia é uma constante que atravessa toda a narrativa das Escrituras, mostrando que a família é uma base essencial para uma vida plena e alinhada com os propósitos divinos. Ao considerarmos a importância da família, podemos olhar para a promessa feita a Abraão. Em Gênesis 12:3, Deus diz a Abraão: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta promessa não se limitava a Abraão como indivíduo, mas estendia-se à sua descendência, mostrando que através de uma família fiel, Deus planejava abençoar o mundo inteiro. A linhagem de Abraão culmina em Jesus Cristo, cuja vinda trouxe salvação e esperança a toda a humanidade. Isso nos mostra que as bênçãos de Deus frequentemente fluem através das famílias. Outra demonstração da importância da família está na história do Êxodo. Deus não apenas libertou indivíduos da escravidão no Egito, Ele libertou famílias inteiras. A Páscoa, com suas instruções detalhadas sobre como as famílias deveriam preparar e comer a refeição, destaca o papel central da unidade familiar na celebração e na memória dos atos redentores de Deus. Cada casa marcada com o sangue do Cordeiro era uma declaração de fé e obediência coletiva, assegurando a proteção divina sobre toda a família. No Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo nasceu em uma família humana, submetendo-se à autoridade de seus pais terrenos, José e Maria. Mesmo sendo filho de Deus, ele cresceu em um ambiente familiar, aprendendo e praticando os valores divinos no contexto de uma vida doméstica. Sua obediência e respeito para com seus pais humanos, conforme descrito em Lucas 2:51, destacam a santidade da estrutura familiar. A importância da família também é evidente nas cartas paulinas. Paulo frequentemente oferece instruções específicas para a vida familiar, reconhecendo que uma família saudável é fundamental para uma igreja e uma comunidade saudáveis. Em 1 Coríntios 11:3,
Paulo escreve sobre a ordem e a responsabilidade dentro do lar cristão, sublinhando que o cuidado e a liderança no contexto familiar refletem a ordem divina. A família é, portanto, um lugar onde se aprende a amar, a servir e a crescer em santidade. É o ambiente onde os mandamentos de Deus são ensinados e vividos diariamente, onde os frutos do Espírito podem florescer. A importância da família é, assim, central para a vida cristã, pois é dentro deste contexto que muitas das virtudes cristãs são primeiramente cultivadas e expressas. Ao compreender a importância da família na Bíblia, somos chamados a valorizar e nutrir nossos próprios lares. Através da oração, do ensino e do exemplo, podemos construir famílias que honram a Deus e cumprem seu propósito eterno. Que possamos, então, buscar fortalecer nossos lares, reconhecendo o papel vital que desempenham no plano divino. Ao viver essas verdades, transformamos nossas famílias em testemunhos vivos do amor e da graça de Deus, proporcionando um reflexo da beleza e da sabedoria do Criador. Que nossas casas sejam faróis de luz, onde a fé é nutrida e os valores divinos são vividos diariamente, impactando não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Os segredos da família na Bíblia desvendados nos mostram que, além de valores e ensinamentos, existem mistérios profundos que Deus revela através das dinâmicas familiares. Esses segredos são princípios espirituais que, quando compreendidos e aplicados, podem transformar nossas vidas e lares. Um desses segredos é o poder da união familiar em oração. Jesus nos ensinou em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando uma família se une em oração, há uma manifestação especial da presença de Deus. Esse princípio é visto na vida de Cornélio, em Atos 10, cuja família devota foi a primeira entre os gentios a receber o Espírito Santo. A oração fervorosa de Cornélio e sua família abriu portas para uma nova era de evangelização e bênçãos. Outro segredo revelado é o impacto geracional da fidelidade a Deus. Em Deuteronômio 7:9 lemos: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade a Deus não afeta apenas a nossa vida, mas gera um legado de bênçãos que pode se estender por gerações. A história da família de Davi ilustra isso claramente. Apesar dos altos e baixos, a promessa de Deus a Davi perdurou e culminou no nascimento de Jesus Cristo, o Messias. A Bíblia também revela que o amor sacrificial dentro da família é uma expressão poderosa do amor de Deus. Em Efésios 5:2, Paulo nos exorta a viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O amor sacrificial de pais para com seus filhos e vice-versa reflete o amor de Cristo pela igreja. A história de Jacó, que trabalhou 14 anos para se casar com Raquel, demonstra o poder transformador do amor sacrificial. Esse amor não apenas une, mas também fortalece e edifica a família. O princípio da submissão mútua também é um segredo crucial para a harmonia familiar. Efésios 5:21 nos instrui a sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse princípio nos ensina que a verdadeira liderança no lar é servidora e que todos os membros da família devem buscar o bem-estar uns dos outros. O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos em João 13 é um modelo de serviço humilde e amoroso que deve ser imitado dentro do lar. A provisão divina é um segredo acessível às famílias que confiam em Deus. Em Mateus 6:33, Jesus nos diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando uma família coloca Deus no centro de suas vidas, confiando nele para suas necessidades diárias, experimenta a fidelidade e a provisão divina de maneiras sobrenaturais. A história de Elias e a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, exemplifica isso. A provisão contínua de farinha e azeite foi um milagre que sustentou a família durante a seca. Esperamos que estas palavras possam ajudar a florescer o amor familiar nos corações. Obrigado por assistir. Você concorda com tudo que foi dito aqui?
Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com quem precisa e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!